Jorge Vinícius chegando na área com todos os resultados desse final de semana no Campeonato Brasileiro. E tem mais, eu sei que a gente tem uma pauta repleta, a gente vai saber de tudo. Esporte é com ele. Bom dia, Jorge Vinícius. Bom dia para você, Adriana. Olá, Mauro, a todos que nos acompanham com a nossa jogada. Uma ótima semana. E neste fim de semana, na sequência da 23ª rodada do Brasileirão, para o futebol paulista, todos os times que entraram em campo, olha que detalhe bem interessante e curioso, nenhum time conseguiu vencer, mas nenhum time perdeu também nesta rodada. Bragantino e Corinthians empataram em um jogo espetacular, um dos melhores desta temporada. Esse jogo foi disputado no sábado em Bragança, no estádio Nabi Abichedi. Bragantino fez 2-0, o Corinthians foi buscar o empate nos últimos minutos, um jogo de 4 gols, 2-2 envolvendo os times paulistas. Ontem o Palmeiras tropeçou em casa, empatou diante do Juventude 1-1, e o São Paulo encarou a lanterna Chapecoense na Arena Condá em Chapecó ontem e também saiu de campo com um empate em 1-1, jogando lá em Santa Catarina. Então, para o futebol paulista, ninguém que entrou em campo esse fim de semana perdeu, mas ninguém ganhou também. O Santos contra o Fluminense adiou a sua partida porque no estado de São Paulo não poderíamos ter a presença do torcedor, do público nos estádios. A partir de hoje, segunda-feira, pelo decreto do governador do estado de São Paulo, João Dória, é que os estádios com uma capacidade de 30% poderão receber no estado de São Paulo os seus torcedores. Então o Santos resolveu adiar o jogo que faria contra o Fluminense nesta rodada para o dia 27 de outubro. O mesmo aconteceu com o Bahia. O Bahia receberia o Ceará esse fim de semana, mas resolveu também adiar esta partida para o dia 27. Bom, vamos então aos resultados, porque o Fortaleza foi surpreendido no sábado, perdeu por 3-0 em casa para o Atlético Goianiense. O Cuiabá na Arena Pantanal também perdeu para o América Mineiro 2-0, além de Bragantino e Corinthians que empataram em 2-2. O líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, fez 1-0 para cima do Internacional. Ontem o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0, com menos de 10 minutos ontem. O Flamengo já estava ganhando por 2-0, Chapecoense e São Paulo 1-1, Palmeiras e Juventude também 1-1, e o Grêmio em casa perdeu para o vice-lanterna Sport. Outro resultado surpreendente, o Sport ganhou do Grêmio por 2-1. Agora, o Mauro, o que o pessoal comenta nesse momento, né, num termômetro do Campeonato Brasileiro, com a realização aí já de 23 rodadas, o Flamengo tem 2 jogos a menos do que o líder Atlético. O Atlético Mineiro tem 49, disparou, 10 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras, 39, e aí vem na terceira posição o Flamengo com 38. Tá todo mundo comentando que as apostas estão sendo feitas para ver quem é que vai ser o vice-campeão, porque tá tudo direcionado pela campanha que faz o Galo para o Atlético Mineiro voltar a ser campeão brasileiro. Esse fato não acontece desde 1971. Você interpreta neste momento a situação dessa maneira ou diverge, Mauro? Pode dar a taça pro Atlético Mineiro, já levou, não tem mais como. E pode dar a faixa de vice pro Flamengo também. Apesar de que mas o Fortaleza tá com 3 jogos a mais que o Flamengo, aí não vai dar não. Pode dar a faixa de vice pro Flamengo também. Olha aí, é Mia isso? É inteligência artificial? Não, sou eu mesmo. Eu desliguei a Mia que errou todos os meus palpites esse fim de semana. Mia, não tava boa, não tava bem. Desliguei, tirei da tomada. Voltou aos palpites. Aliás, Adriana, o editor-chefe do Nova Manhã já disse que a Mia, ao que tudo indica, só voltará a ser utilizada em 2022. Eu tô pagando para ver. Não. Ainda temos alguns jogos importantes que ela pode atuar aqui. Vamos aguardar. Bom, na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, 4 times frequentando a zona do rebaixamento. O Bahia tem 23 pontos. O Grêmio é o 18º com 22, o Sport foi a 20 e a Chapecoense tem apenas 11 pontos, caminha a passos largos a Chapecoense para retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série B, ontem o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas, que é o lanterna que caminha o time de Pelotas para o descenso para a Série C. O Cruzeiro derrotou ontem 2-0 no Estádio Independência o Brasil. O Vasco foi a Aracaju e venceu Confiança por 2-1. E o Londrina derrotou o Sampaio Corrêa por 3-1.
No encerramento da 28ª rodada, hoje jogam Remo e Coritiba às 8 da noite em Belém. O Coritiba lidera o campeonato, tem 53 pontos. O Avaí é vice-líder, 49. O Botafogo é terceiro, 48. E fechando o G4, o Goiás com 48 pontos. Na zona do rebaixamento na Série B, Londrina 30, Vitória 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas com apenas 16 pontos. Campeonato francês. O que aconteceu nesta rodada no campeonato francês, onde o Paris Saint-Germain, que é o líder, entrou em campo jogando com as suas estrelas? Mbappé, Neymar, Di Maria, Lionel Messi. O que aconteceu nesse jogo do Paris Saint-Germain contra o Rennes fora de casa? Perdeu. O Paris Saint-Germain perdeu 100% de aproveitamento do campeonato, perdeu a sua primeira partida, 9 jogos disputados, 8 vitórias e agora a primeira derrota ontem, portanto 2-0 para o Rennes. Mesmo assim, o Paris Saint-Germain tem 24 pontos e lidera com uma folga aí, uma diferença de 6 pontos com relação ao vice-líder, mas a gente precisa registrar, porque serão raras estas derrotas do Paris Saint-Germain, principalmente no campeonato francês. Portanto, perdeu para o Rennes pelo placar de 2-0, foi quebrada essa série invicta no campeonato francês dessa seleção que montou o Paris Saint-Germain. Na Copa do Mundo de Futsal da Lituânia, o Brasil ficou com o terceiro lugar. Derrotou ontem o Cazaquistão pelo placar de 4-2. E a decisão que marcou o encontro entre Argentina e Portugal deu Portugal. Os portugueses venceram os argentinos por 2-1 e Portugal é campeão da Copa do Mundo de Futsal da Lituânia. Para a gente finalizar aqui, seleção brasileira vai começar mais uma rodada tripla na sequência dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar no ano que vem, 2022, e a seleção começa a sua preparação em Bogotá, na Colômbia. O zagueiro Thiago Silva, os laterais Danilo e Alexandro, o meio-campista Fred e o atacante Rafinha foram os primeiros jogadores a se apresentarem ao técnico Tite em Bogotá, na Colômbia. O Brasil terá uma sequência de jogos aí e a gente já antecipa aqui essa sequência. O Brasil enfrenta a Venezuela quinta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília, em Caracas. Depois, no domingo próximo, joga contra a Colômbia às 18 horas em Barranquilha. E depois, na outra semana, quinta-feira, vai fazer o jogo contra o Uruguai às 9h30 da noite na Arena da Amazônia, em Manaus. É essa sequência da seleção brasileira para as 3 próximas apresentações. Mauro e Adriana. Jorge Vinícius trazendo a jogada, o noticiário esportivo diariamente aqui no Nova Manhã. Jorge, boa segunda para você. Te esperamos amanhã. Amanhã a gente está de volta aqui, Mauro e Adriana, com outras informações do futebol, dos outros esportes na nossa jogada. Excelente semana a todos.